Provai e vede, histórias de fé e fidelidade, conhecendo Jesus através da missão. Meu nome é Miguel Arce, sou da Alemanha e sou carpinteiro por profissão. Para a glória de Deus, dedico os meus talentos em construção e liderança. Decidi ser batizado e usar minha profissão e talentos para a obra de Deus. Cresci em um lugar ateu. Tudo o que eu sabia sobre Deus era a música que minha família e eu cantávamos na hora das refeições. Posso dizer que não me faltou nada. Porém, nas comunidades que frequentava e nos maus costumes, minha vida foi perdendo sentido. Em 2012, fiz uma viagem turística pela América do Sul até a Bolívia. Lá encontrei a Deus e decidi ser batizado. Foi então que entendi que Deus tinha um plano especial para a minha vida. Durante o tempo que passei na Bolívia, tive a oportunidade de fazer um treinamento como médico missionário na Fundação Orion, também conhecido como Instituto Quebrada León. É uma instituição de formação missionária voltada para a saúde, evangelismo e liderança cristã. Fiquei lá por 2 anos como estudante e depois 3 anos como voluntário. Também atuei como voluntário em outros países como República Dominicana e Colômbia. Em 2021 tive a oportunidade de liderar um projeto na Etiópia, na África. Agradeço a Deus por colocar corações generosos nos nossos irmãos da igreja, pois este projeto foi e ainda é apoiado por doadores que contribuem com a Igreja Adventista. E é com esses recursos e a ajuda da Igreja Adventista na América do Sul que o Serviço Voluntário Adventista gera um grande impacto na obra missionária em todo o mundo. Eles fizeram contato com a Igreja e a União da Etiópia, na África. Durante esse tempo na Etiópia, pudemos ensinar vários tópicos proféticos da Bíblia e também aulas de preparação para o casamento. Foram terminadas também diversas construções e outras ainda avançam. Os desafios continuam. O desconhecimento da cultura, a pobreza, a condição dos irmãos, sem falar que lhes faltam os serviços mais básicos, a sua necessidade é tanto física como espiritual. Neste país, passamos por situações de guerra e doenças como a malária e a febre tifoide. Também assistimos a confrontos violentos com a população local. Apesar das tentativas de interferência do inimigo, com este trabalho podemos continuar ensinando sobre a saúde e o Evangelho. Quero compartilhar com vocês um versículo que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 em diante, que diz: "Mas temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder venha de Deus e não de nós, que estamos atribulados em tudo, mas não angustiados. Temos problemas, mas não estamos desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre no corpo por toda parte a morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nossos corpos. Pois nós, os que estamos vivos, estamos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nossa carne mortal." Gostaria hoje de agradecer, pois através das contribuições de vocês, com os recursos que recebem de Deus, que muitos como eu têm a oportunidade de um verdadeiro encontro com Cristo. Tenha certeza de que seu compromisso leva a muitas pessoas a Jesus. Hoje tenho uma vida cheia de propósito. Hoje posso dizer que Deus está conosco. E meu desejo é que nos preparemos juntos para receber o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe hoje e sempre, e que possamos todos dar o nosso melhor nos últimos dias. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Quero ofertar
bênçãos sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia estamos na Tua casa, com saúde, cada um de nós. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que doaram e aqueles que não doaram também, que o Senhor possa abençoar e protegê-lo cada dia. Cuida, Senhor, dos nossos enfermos e dá-nos sabedoria para entender a Tua palavra a seguir. Em nome de Jesus, amém. Continuando a adoração ao nosso Deus, vamos louvar o nome do nosso Deus maravilhoso com o hino Enquanto Eu Viver. Enquanto eu viver, Teu nome louvarei. Nada me impedirá de sempre adorar, Senhor. Os meus lábios dirão que Tu és Senhor. O mundo verá Teu poder. Céus e terra irão Te adorar, meu Deus. Teu nome exaltará. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e Teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus. Com tanto amor, Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou. Ele sempre me amará. Tu és o Salvador, Deus sempre é o louvor. Meus lábios cantarão em Teu louvor, Salvador. As vitórias que eu alcançar aqui irão me lembrar quem Tu és. Pois vitórias sem Ti não existirão. És o Deus que jamais perderá. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória
louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus. Com tanto amor, Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou, Ele sempre me amará. O Deus que sabe quem sou, Ele sempre me amará. A Deus toda a honra e toda a glória, amém? Cantaremos Cordeiro de Deus. Jesus desceu para nos salvar, deixou o céu, deixou seu lar, por nós sofreu a morte em dor, para ser o nosso Salvador. Humilde Rei, na cruz morrer, e assim perdão nos concedeu. Jesus sofreu vergonha e dor, para ser o nosso Salvador. Ó meu Jesus, meu Salvador, entrego a Ti o meu louvor. Vem perdoar os erros meus. Tu és Cordeiro do bom Deus. O mundo mal me enganou, mas Tua cruz me resgatou. O Teu amor me atraiu, para ser ovelha em Teu redil. Ó meu Jesus, meu Salvador, entrego a Ti o meu louvor. Vem perdoar os erros meus. Tu és Cordeiro do bom Deus. Amém. Feliz sábado a todos. Sejam bem-vindos à casa de Deus nessa manhã de sábado. Nesse momento especial de oração, gostaria de colocar alguns nomes para que os irmãos possam ouvir e compartilhar das orações por essas pessoas. A Ayla, há um novo pedido de oração por ela, possamos orar pela saúde dela. Também em especial o Lúcio, completou aniversário essa semana. Lúcio está aqui, gostaria de chamá-lo, ou se tiver mais alguém que completou aniversário essa semana, gostaria de vir aqui à frente para que possamos orar a Deus e agradecer por você ter completado mais um ano de vida. E mais um pedido é pelo João, filho do Naldo e da Valquíria. Ele passou por exames e será necessário uma nova cirurgia. Então, possamos colocar essas pessoas e as demais que estão no coração e nossa mente em oração e orar e pedir a Deus para que Ele possa responder conforme o querer dEle. A lição dessa semana falou sobre a mulher samaritana e Jesus tinha um percurso para trilhar, mas Ele escolheu desviar o caminho para ir para Samaria. Mas não era à toa, porque Deus não faz as coisas à toa. Havia uma pessoa que estava rejeitada há muito tempo, que precisava encontrar a fonte de água viva. Você está aqui esse sábado porque você não veio à toa,
mas para encontrar o doador da água viva. Que possamos, os que puderem ajoelhar, possamos orar. Santo Deus, eterno Pai, reunidos estamos em Tua casa para Te agradecer e para Te pedir. Somos falhos e pecadores, mas o Senhor, em Sua infinita misericórdia, nos concede a Tua graça. Que a Tua graça possa ser renovada em nossa vida todos os dias e que possamos deixar nossos corações abertos para ouvir a Tua voz. Dá-nos um bom sábado, no nome do Senhor pedimos, amém. Como descrever? Como explicar o amor que vem de Ti, Senhor? É tão profundo quanto o mar. Tu conheces bem as nossas provações. Palavras não conseguem expressar todo o nosso amor por Ti. Mas ouça os corações, ouça-los cantar um hino de louvor, os salmos em Jesus. Todas as palavras cantaremos ao maravilhoso Deus, mas para expressar quão grande é nosso amor, escute os corações. Nem mesmo se eu falar todo o céu e mar, jamais iria conseguir te dizer do meu amor. Se ouvires o meu coração, ele vai dizer: vida desce a mim, a verdade em Ti, o meu caminho és. Mas ouça os corações, ouça-los cantar um hino de louvor, os salmos em Jesus. Todas as palavras cantaremos ao maravilhoso Deus, mas para expressar quão grande é nosso amor, escute os corações. Tu conheces bem as nossas
palavras não conseguem expressar todo o nosso amor por ti. Mas ouça os corações, ouça-los cantar um hino de louvor, os salmos em Jesus, todas as palavras cantaremos ao maravilhoso Deus. Mas para expressar quão grande é nosso amor, escute os corações. Mas para expressar quão grande é nosso amor, escute os corações. Amém, Jesus. Bom dia, meus irmãos. Você vê que minha voz está embargada, que para variar, eu não sou de chorar, vocês sabem disso. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa manhã de sábado. Agradecer o Binho pelo convite. Binho, Deus abençoe você, meu irmão. E é uma alegria, queridos, poder compartilhar a palavra de Deus. Eu queria, antes de a gente abrir a Bíblia, falar algumas frases de efeito aqui, que talvez vai ajudar você, como tem ajudado a mim, a refletir em algo que pode fazer a diferença na nossa vida, mesmo sabendo que o poder da palavra é que alcança o coração, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu não sei se você já parou para avaliar, para pensar, e muitos aqui já assistiram o filme, né, que fala sobre a vida de Desmond Doss, aquele jovem no meio de uma guerra. Ele tinha uma única preocupação: salvar as pessoas que estavam feridas. E quanto mais se intensificava ali o calor da luta e da guerra, ele só pedia a Deus: Senhor, me ajude para que eu possa salvar mais um. Desmond Doss, um servo de Deus, que foi para a guerra sem usar uma única arma. A única arma que ele tinha era a presença de Deus na sua vida. Perguntaram para uma mulher, e a mulher era cadeirante. Eu não sei se tem alguém aqui que convive com algum cadeirante no dia a dia, no nosso meio. Acho que só o irmão Edinaldo, né, meu irmão? Edivaldo, desculpa. O irmão Edivaldo que convive com a irmã Rosa, que tem essa deficiência. Essa mulher, ela era mãe, esposa, dona de casa e profissional. E era uma cadeirante. E fizeram uma entrevista com ela. Como que ela conseguia, naquela condição, com toda aquela limitação, tá, ter essas 4 atribuições. E ela respondeu com uma palavra muito simples: limites na vida, quem coloca somos nós. Limites na vida, quem coloca somos nós. Foi a resposta daquela mulher. E uma outra frase de efeito, que às vezes ajuda você a refletir: para nós cristãos, o único inferno que nós vamos conhecer é esse mundo. Para nós cristãos, o único inferno que a gente vai conhecer é esse mundo, porque depois nós vamos para o céu. E para os não cristãos, para os ímpios, esse é o único céu. Único, porque depois eles vão perecer. E a gente sabe muito bem lá, né, que alguns chamam de inferno, mas vai descer fogo do céu, vai consumir a eles. Uma outra frase de efeito: qual é a maior luta que o cristão tem? Que João fala sobre isso, Jesus fala sobre isso, sobre o Espírito Santo. Qual é a grande luta que o cristão tem? Você pode falar, até coloquei isso na classe, a grande luta do cristão é perseverar na fé. E a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. E nós sabemos disso. E lá no Salmos 34:15 fala que os olhos do Senhor repousam sobre os justos.
e os seus ouvidos estão abertos ao nosso clamor. Esse é o nosso Deus. A grande luta do cristão é ouvir a voz do Espírito, que está trabalhando na mente e no coração de cada um de nós, para nos convencer da nossa condição de miseráveis, pobres, cegos e nus, a condição de pecadores. Eu não sei se você tem reconhecido a sua condição de pecador. Nós estamos no tempo do juízo, e o juízo é na casa de Deus, é por mim e por você. E a palavra de Deus é clara sobre isso. A luta do cristão é para reconhecer que é pecador. Tem até uma música, né, do Fernando Iglesias que fala: é feliz. Minha voz é linda, né? Muito linda a minha voz, não é bargada, ainda fica mais difícil. Quem conhece fala, como que é a música? É feliz quem já ao clamar pelo perdão. Amém? O nosso Deus tem esse poder de pegar aquilo que sobra em nós, que o pecado trabalha ardentemente para nos destruir. Quando nós reconhecemos, Ele tem o poder de juntar e fazer de nós novas criaturas em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 2 Timóteo. Nós vamos ler bastante aqui. Eu sei que o nosso tempo é até às 11h30. É isso, né, Binho? 11h30? 11h30 está um bom tempo, amigo. 11h30 está um bom tempo. Eu ando numa luta grande para poder exercitar a minha visão. E Deus sabe, eu olho daqui, algumas pessoas eu não consigo reconhecer, mesmo estando de óculos. Mas Deus sabe todas as coisas. E Deus tem sido muito bom comigo, me dando essa graça. 2 Timóteo vai falar da carta de Paulo a Timóteo para levar a igreja de Éfeso. A igreja que vivia ali tempos difíceis, como o próprio apóstolo Paulo vai falar. E ela precisava de orientação, de exortação, de ensino e da presença de Deus para poder dar guia e sustentação à igreja. E o apóstolo Paulo, ali preso em Roma, ele começa a ver o martírio dele. Ele vê que estava chegando ao fim a sua caminhada cristã aqui nessa terra. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8, depois nós vamos ler outras leituras que a gente vai fazer. 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 até o verso 8. Eu vou pedir que você, por gentileza, dobre a sua fronte. Vamos falar com o nosso Deus. Querido Jesus, nosso amado Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua igreja, com a Tua palavra aberta. E é ela que tem poder para alcançar o vazio do nosso coração. Ela tem poder, ó Deus, para poder penetrar o íntimo do nosso ser e poder conceder a nós a bênção que precisamos, o reconhecimento que necessitamos da nossa condição nesse tempo do fim. Mas principalmente, Senhor, ela tem poder para trazer vida e vida abundante a cada um de nós. A Tua igreja, ó Deus, aqui na Central de Upoá, como em todo o mundo, passa por um grande momento de grandes dificuldades, onde a igreja está sendo sacudida. E para nós isso não é novidade. E essa sacudidura acontece na vida de cada um de nós. E o Senhor tem orientações seguras para a Tua igreja, para o Teu povo. Por isso, nesta manhã, peço humildemente que o Senhor possa falar a nós, possa acalentar o nosso coração, a nossa mente. Unja-nos com Teu Espírito, Senhor.
cubra essa igreja com teu manto sagrado. E nos esvazie de nós mesmos, para que a gente possa ouvir uma única voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Imagina o apóstolo Paulo, provavelmente aqui na sua segunda prisão em Roma, preocupado com a igreja. Ele preso e preocupado com a igreja. 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 diz: conjuro-te que perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação, pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, diz Paulo a Timóteo, se sóbrio em todas as coisas, suportando as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Verso 6, quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. Queridos, Paulo sabia que poucos dias de vida lhe restava, e a preocupação dele era que Timóteo pregasse para a igreja, porque a igreja de Éfeso estava passando por um momento muito difícil, e a gente sabe que naquele período, sabe, sob a tutela de Roma, e ali tinham várias igrejas, e Paulo sabia que muitas fábulas, muitos ensinos, muitos enganos e falsos mestres estavam introduzindo na igreja, e ele preocupado com isso, ele fala para Timóteo para que ele pudesse pregar a palavra, que ele pudesse corrigir, exortar, ensinar, e principalmente falar para a igreja o que ela deveria fazer. E assim Timóteo fez, porque ele falou: filho, tá? Eu estou completando a minha carreira, eu não sei se eu vou conseguir estar com vocês, mas ele estava preocupado com a igreja. Eu não sei se você tem essa preocupação com a igreja. Daqui a pouco vai ter uma leitura de Atos, de novos oficiais que foram chamados e escolhidos por Deus para estar aqui oficialmente dentro dos ministérios fazendo a obra do Senhor. E nós sabemos qual é a obra do Senhor. Então, quando Paulo fala para Timóteo aqui, ele sabia o que ia acontecer com ele. E olha que interessante, queridos, Paulo conhecia o tempo que ele vivia. E nós sabemos também o tempo que nós vivemos. Vamos voltar um pouquinho em 2 Timóteo, capítulo 3, que como diz, nós vamos ler bastante aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Olha o que Paulo fala aqui, mediante aos males e às corrupções dos últimos dias. Fala como está o coração do ser humano, contaminado pelo pecado. 2 Timóteo capítulo 3 diz, verso 1, sabe, porém, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Você está convivendo com isso, irmãos? Com pessoas egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, desobedientes aos pais, ingratos. Eu convivi com uma situação essa semana com uma pessoa que a gente tem ajudado tanto, e a pessoa tem uma atitude de ingratidão. É muito difícil você ver uma pessoa ter atitude de ingratidão, uma pessoa que você ama e que você está sempre pronto a ajudar. Mas essa é a situação do coração do pecador no tempo do fim, nos últimos dias, diz o apóstolo Paulo. E o verso 3, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem. Olha o verso 4, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O verso 5,
tendo forma de piedade. Presta atenção nessa palavra, que ela vai repetir algumas vezes. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E a orientação de Paulo é: foge também destes. O apóstolo Paulo falando para Timóteo que conhecia a igreja, que sabia o momento difícil que a igreja estava passando. E ele fala aqui a condição que estava a humanidade naquela época. E se você parar para avaliar tudo que nós lemos aqui, você fala, nossa, parece que é uma notícia de ontem, parece que escreveu essa carta ontem, porque a nossa realidade hoje é essa. Nós vivemos isso. Nós vemos esse espírito na sociedade e às vezes a gente vê esse espírito na nossa vida. E o apóstolo Paulo, ele vai mais além. Ele começa a falar: Timóteo, a minha preocupação é com a igreja. E tinha várias congregações lá em Éfeso. Vamos voltar agora aqui para Timóteo, 1 Timóteo. E ele estava preocupado com a fé dos irmãos. E com a boa consciência para poder levar a mensagem de Deus como pessoas piedosas. Pessoas que têm o temor do Senhor. Pessoas que amam Jesus e amam a vinda de Jesus. Pessoas que amam o próximo e se compadecem do próximo. Deus está buscando no seio da igreja homens e mulheres que têm esse espírito. E Paulo sabia o grande perigo que corria a igreja naquela época. Primeiro Timóteo, nós vamos ler primeiro capítulo 1, verso 19. Que Paulo fala do bom combate que estava combatendo, a preocupação dele com a igreja. Diz assim, 1 Timóteo 1,19: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Ele até cita aí dois, Himeneu e Alexandre, que ele entregou a Satanás. Agora vamos para o capítulo 3. Capítulo 3, verso 15. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Olha que lindo que Paulo fala aqui, orientando a Timóteo. 1 Timóteo 3,15. Para que se eu tardar, disse Paulo, fique ciente de como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Paulo falando para Timóteo, essa é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Olha o verso 4, capítulo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores e ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Lá em Timóteo 1,19, Paulo fala a fé e a boa consciência. E aqui fala cauterizado a consciência. E no verso 16 fala, evidentemente, 3,16, grande o mistério da piedade. Paulo fala assim, que a piedade ela é essencial no nosso meio. O que é uma pessoa piedosa, querido? O que é uma igreja piedosa? Alguém sabe o que é uma igreja piedosa? O que é uma vida piedosa? Se você reconhece na sua vida que Jesus Cristo é o único Salvador, você é uma pessoa piedosa. Se você reconhece todos os dias os seus pecados e confessa eles diante de Deus, para que Ele possa te dar o perdão e a salvação, você é uma pessoa piedosa. Se você ama a Deus e coloca Ele como prioridade na sua vida, você é uma pessoa piedosa. Se você ama a igreja e se preocupa com a vida espiritual de cada irmão e você ora pelos irmãos, você é uma pessoa piedosa. Se você se compadece da necessidade da viúva, do órfão, dos pobres e necessitados, dos doentes, dos encarcerados, se você se compadece, se você chora, se você ora, você é uma pessoa piedosa. E o apóstolo Paulo quer falar para Timóteo, e repete isso, que ele está buscando na igreja pessoas piedosas, pessoas que têm uma consciência pura, que ouvem a voz do Espírito Santo. E a gente vai ler agora a outra parte, que vai falar mais profundamente daquilo que nós necessitamos,
E vai entrar aqui em aspectos mais essenciais, para que a gente possa preservar a sã consciência. A preocupação de Jesus, lá quando estava com os discípulos, diante do templo maravilhoso, eles perguntaram para Jesus, quando ia acontecer aquelas coisas, a destruição do templo, o fim e a volta dele? Ele fala assim, cuide para que ninguém vos engane. O inimigo é mestre em enganar a mim e a você. E o único que pode ter uma boa consciência, conservar essa piedade, a sã doutrina que Deus espera, a mim e a você, para que possamos ser servos e servas de Deus, na igreja, na sociedade, aonde você estiver, e principalmente na família. Quem nos dá essa base é a palavra do Senhor. Mais uma leitura, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 6 até o verso 16. O apóstolo Paulo, preocupado, fala para ele exortar sobre a fidelidade, exortar sobre a piedade, sobre a doutrina, e alguns conceitos que a gente vai ler juntos aqui. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 6. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras de fé e de boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas, de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o exercício meu e seu, exercitar nossa vida na piedade. Quando ele fala aqui de velhas caducas, de fábulas, as heresias, que em todas as épocas aconteceu no seio da igreja, em todas as épocas, não é novidade. Na época de Jesus era muito comum essas heresias, aqui na época também da igreja, em épocas não era diferente. O verso 8: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e que há de ser. E aqui fala, não nada contra o exercício físico. Paulo está falando aqui da piedade. Nós sabemos que o exercício físico é um dos 8 remédios de Deus. Eu mesmo pratico. Eu sei o quão importante é para o nosso físico e saúde, né? O exercício físico. Ele fala assim, que nós temos que preservar em nosso meio a piedade. O verso 9: fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, amém? Porque o Deus que nós precisamos crer é um Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordeno e ensino essas coisas. Ninguém despreze a sua mocidade. Eu queria que os jovens que estão presentes nessa manhã pudessem dar uma atenção nesse verso. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Olha que desafio para nós adultos e para você, jovem. Esse recado de Deus aqui é muito direto. E o jovem, eu tenho um de 14 anos em casa, eu sei quanto que é difícil para o adolescente, para o jovem, o mundo, as influências, a pressão do meio, a pressão dos grupos. E eu queria falar uma coisa para vocês aqui, jovens, quando fala de pureza, e a pureza aqui é uma pureza de alma, e quando você tem uma pureza de alma, com certeza vai ter a pureza do corpo também. Eu lembro quando eu estava longe dos caminhos do Senhor, nem conhecia, não tinha dimensão de quem era Jesus. Eu levava uma vida promíscua. Essa é a palavra, promíscua. E se você pesquisar no Google aí, o Brasil é o 2º país no mundo em promiscuidade. É uma situação muito séria essa, porque nós temos que orar muito pelo nosso país. O Brasil é o 2º país no mundo em promiscuidade.
E é o primeiro país do mundo em número de cristãos. Olha que 2 pontos controversos. É o primeiro país do mundo em número de cristãos. E é o segundo país em promiscuidade. Eu levava uma vida tão promíscua que E se você parar para pensar, a promiscuidade leva a pessoa a ter uma atitude que a Bíblia fala que nós temos que ter um espírito excelente. O que Timóteo está falando aqui é para você, jovem, para nós adultos, termos um espírito excelente. Dizer não para aquilo que tem que ser não e dizer sim para aquilo que é sim. E quando ele diz aqui, conservar a boa fé, e ele fala aqui também uma palavrinha que eu acho interessante, que diz assim, procedimento. A boa fé, o amor e a pureza. O que mais acontece aqui para você que é jovem, a tentação maior hoje no nosso meio, eu não sei se tem algum ficante aqui, que é uma palavra comum, usada no meio da moçadinha aí, um ficante. Se tem alguma menina aqui, algum menino, que é um ficante, saiba que você está caminhando por caminhos de sofrimento, que lá na frente você vai ver que você não se deu valor, que você não se amou e muito menos ouviu as orientações de Deus. O que é um jovem ficante ou uma jovem ficante? Que Deus fala assim, conserva pura a sua consciência, conserve pura a sua alma, conserve puro o seu corpo. A orientação de Deus para os jovens é que o sexo tem que acontecer após o casamento. É nesse momento que os jovens vão ter esse contato íntimo, sexual, antes do casamento. Depois do casamento. E hoje, com essa promiscuidade que está no mundo, o meio, a pressão das classes, dos grupos, você tem que estar tendo esse contato. Se você tiver a mente, a consciência, que você é um cristão, que Deus olha para você e espera que você tenha essa postura de se preservar para ter esse momento íntimo com a sua esposa, com o seu marido. É o que Deus está dando um recado para você, jovem. Não seja um ficante. Tem muitas crianças no mundo hoje aí que é filhos de ficantes. Muitas. E Deus sabe todas as coisas. E ele continua falando aqui, para esses jovens, sejam fiéis na palavra e no procedimento. Olha que coisa linda, que depois a gente vai voltar aqui para continuar essa leitura, mas eu acho importante a gente fazer isso, e a gente vai estar finalizando. Vamos lá para 2 Timóteo novamente. O que aconteceu com Timóteo, que teve realmente a educação correta, ele foi ensinado na palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, do verso 14 ao verso 17. Aquele que segue a palavra de Deus, aquele que crê na palavra de Deus, aquele que se rende à palavra de Deus, o que ela faz na minha e na sua vida. 2 Timóteo capítulo 3, verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e que foste inteirado sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, amém? Toda a Escritura, toda, irmão, não é parte, é inspirado por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça de Cristo, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, amém? Sabedoria só tem aqueles que estudam a palavra de Deus. Na escola, você vai adquirir conhecimento. Sabedoria, só aqueles que estudam a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala da maneira clara, que o jovem, o homem, a mulher, aquele que estuda a palavra de Deus, como aconteceu com Timóteo na sua juventude, ele está habilitado para fazer toda a obra, e de maneira perfeita.
Porque quando você se rende ao Espírito, Ele coloca na sua vida, tá, esse Espírito excelente. E você vai viver de acordo com os princípios e aquilo que Deus estabeleceu. E essa é a vontade de Deus para a igreja. Essa é a vontade de Deus para você, jovem. Que você possa se fundamentar e continuar firme naquilo que Deus tem falado com você mediante a palavra. O verso 13, voltando lá para 1 Timóteo capítulo 4, verso 13. O apóstolo Paulo fala de novo aí para Timóteo. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente. Essa palavra é pesada, mas ela é real. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, para a imposição das mãos do presbitério. Verso 15, medita essas coisas, e nelas ser diligente. Há uma diferença grande entre o negligente e o diligente, para que o teu progresso, você vai ter progresso na fé se você for uma pessoa diligente. Você vai ter só uma pessoa bem-sucedida na sua caminhada, seja onde você estiver, se você for diligente naquilo que Deus coloca para você como norma de vida. E ele diz mais, no verso 15 ainda, que a todos seja manifesto. O verso 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti, como aos teus ouvintes. Isso para mim, queridos, é fechar com chave de ouro. Quando você segue aquilo que Deus diz na palavra dele, você não só vai encontrar salvação para a sua vida, como as pessoas que ouvem você vão também encontrar a salvação. Isso é a bênção que Deus dá naquelas pessoas que são fiéis e eles se apegam simplesmente na palavra. Pessoas piedosas, que prezam pela doutrina, que prezam por uma boa consciência, que não andam por aí seguindo caminhos que você sabe que não está de acordo com a palavra de Deus. E ele diz mais, há uma diferença grande entre aquele que é negligente. Ele fala assim, não seja negligente com o dom que há em ti. E pregue a palavra, exorta. O que é uma pessoa negligente? Eu falei no contexto da fé, espiritualmente falando. O que é uma pessoa negligente? É uma pessoa que sabe o que tem que fazer, mas não faz. É uma pessoa que é relaxado na fé. Ele sabe que tem que estudar a Bíblia, mas ele não estuda. Ele sabe que ele tem que orar, clamando pelo poder de Deus na sua vida, para que ele possa experimentar o gozo do Espírito na sua vida, mas ele não ora. Ele sabe que ele tem que levar a mensagem para aqueles que estão perecendo, se compadecer das pessoas aí fora, e até mesmo dos que estão aqui dentro, que estão naufragando na fé. Mas a pessoa não faz isso. Uma pessoa negligente, dentro do contexto bíblico, é uma pessoa relaxada. Se der para fazer, eu faço. Se não der, está tudo bem. Só que a questão é de vida ou morte. Ele fala, não seja negligente com o dom que há em ti. E uma pessoa diligente, como ele diz no verso 15 aqui, ser diligente. Vou até ler de novo aqui o verso 15. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Que você vai salvar a sua alma e daqueles que ouvem você. O que é uma pessoa diligente? Se você chegar e procurar pesquisar o que é diligência, é aquela pessoa que ela sabe procurar, examinar, ver todas as formas para poder realizar aquilo que ela sabe que tem que realizar. O próprio Jesus fala, examinai as Escrituras, porque contém nela a vida eterna. É uma pessoa que examina. É uma pessoa que não se rende, como está lá no livro de Tiago 4, 7, é uma pessoa que se submete à vontade de Deus e resiste ao diabo. Isso é uma pessoa diligente. É uma pessoa que ela pega algo para fazer e ela faz com todo o critério.
ela faz com toda a responsabilidade, ela busca fazer o melhor de si, e ela não se cansa de pelejar, de se esforçar para fazer aquilo que Deus estabeleceu para ela. Ser dirigente é uma pessoa cuidadosa, ser dirigente é uma pessoa que está sempre com a mente aberta para olhar o todo, não fica preso a uma única circunstância, ela olha o todo, para que ela possa ver que não ficou nada em falta, que ela fez uma ação completa, que ela trabalhou de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Por isso que ele fala assim, quando você é diligente, você vai prosperar. O seu caminho vai ser um caminho que você vai ver as virtudes do Espírito agindo na sua vida. E você vai ser uma pessoa bem realizada em tudo que você fizer. Porque você tem essa boa consciência, você tem dentro de si essa certeza que você está fazendo a vontade de Deus. Que o Espírito Santo de Deus conceda a você e a mim, esse Espírito, que o Espírito Santo conceda a você nesse período que nós estamos vivendo, essa boa consciência, para guardar a sã doutrina, para que você possa ter aí uma fé segura na palavra de Deus, seguindo a voz e as orientações do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe o chamado que Deus tem para você, porque a igreja necessita de homens e mulheres de fé para poder seguir as orientações do Senhor. Que Deus abençoe a todos. O hino que eu irei cantar agora é um hino muito conhecido. Eu convido a igreja que louve comigo. É o hino Volta, Leonardo Gonçalves. Desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus que abriu um mar vermelho, lutava pelos céus, contra feras e gigantes, reinos e nações, e eu me encantava, cantando suas canções. Mas o tempo foi passando e eu não quis ouvir. Preferi seguir meus rumos, tentei de Deus fugir, mas no final do meu caminho não conseguia mais andar. Eu senti a sua presença convidando-me a voltar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão, receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, e vou cantar que não há distância que te possa afastar. E para quem estiver cansado, sofrer de solidão, pra tua vida fracassada, Jesus é a solução, pois deixou suas ovelhas para vir te procurar, e se sente sua presença, porque hoje não cantar. Louve, irmãos. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão,
receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi minha infância, e vou cantar que não há distância que te possa afastar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão, Jesus. E quero ser a voz que ouvi minha infância, que não importa a distância, Ele vai te alcançar. Queridos, antes de nós orarmos, eu queria ler de novo. E o que a gente vai ler agora, não pense que foi o apóstolo Paulo que você vai ler. Pensa em Jesus Cristo. Lá em 1 Timóteo, novamente, capítulo 3, verso 15. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Para que se eu tardar, esse se eu tardar aqui, vamos pensar na volta de Jesus Cristo. Enquanto Jesus não vem, eu e você possamos ter essa postura que ele fala aqui. Enquanto Jesus não vem, se eu tardar, fique ciente de como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Deus é poderoso para poder nos conceder essas virtudes, quando nós simplesmente cremos e aceitamos isso como norma para a nossa vida. Aqui é a igreja do Deus vivo. É aqui que o Espírito Santo se revela e se manifesta. É aqui que pessoas são transformadas, pessoas são curadas. É aqui que você exercita a fé mediante a presença de Deus e o estudo da palavra, para você ter uma consciência sã, como diz aí o ensino de Timóteo, para você ser uma pessoa piedosa e principalmente para que você possa perseverar na doutrina, porque Deus espera isso de mim e de você. Aqueles que quiserem se colocar em pé, vamos nos colocar em pé para nós podermos falar com o nosso Deus. Magnífico Deus, nosso bom e amado Pai Celestial. Obrigado por nós termos o privilégio de estar aqui em tão boas circunstâncias. A nossa condição não é a de Paulo, que estava num cárcere privado, preso, e mesmo assim a preocupação dele era com a igreja, com a consciência de cada um dos irmãos, para que pudesse guardar a fé, ter essa boa consciência baseada nas doutrinas de uma vida piedosa, para ter um procedimento adequado na igreja, na sociedade, no lar, e aonde o Senhor conduzir. Essa é a preocupação do Senhor para conosco, para com a igreja. Santo Deus e eterno Pai, que o Teu Santo Espírito, que é poderoso, possa agir na mente e no coração de cada um, para que nós possamos ter essa certeza, que a igreja que nós frequentamos, que a igreja aqui é do Deus vivo, é a coluna e baluarte da verdade do Senhor. Nós somos privilegiados por fazer parte dessa igreja, por fazer parte desse povo. Louvado seja o Teu nome por ter nos escolhido. Nós agora precisamos ter essa boa consciência, Senhor, essa fé genuína e saber do chamado que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Tu sabes todas as coisas. A gente vai ter uma leitura de Atos aqui agora, de pessoas que o Senhor escolheu, porque nós cremos na presença do Teu Espírito em todas as atribuições da Tua igreja, mesmo sabendo que somos pecadores, mas o Senhor é um Deus que opera, que estabelece, o Senhor é um Deus que realiza,
E nós pedimos ao Senhor, nesse momento, na leitura de cada nome, que o teu santo e poderoso Espírito possa agir na mente e no coração de cada um. E os que já estão no trabalho efetivo esse ano, possa receber a mesma unção do teu Espírito, para que possa completar a obra até o final do ano. Tu sabes todas as coisas. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, abençoe a cada lar aqui representado, a cada pessoa que está conectado conosco na live, que o teu santo e poderoso Espírito possa dar uma boa consciência e guardar a fé, como o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador.